Bem-vindos ao Expert do Café. Eu, Gabriel Acamini, meu amigo e parceiro de podcast Ensenato, um agradecimento ao nosso patrocinador Melita, e hoje nós temos a honra de ter o Walter, o nosso apoiador cultural da Águas Platina. Tudo bem, Walter? Muito bem, vocês. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Ensei, pelo convite. É um prazer receber você aqui. É uma honra estar aqui, realmente, depois de muito tempo, estar aqui com vocês. Eu fico muito grato por isso. Que legal, Walter. Muito bacana, viu? Mas, Walter, para quem não te conhece, conta um pouquinho sobre o Walter. Ixi, falar pro Walter, como eu disse, a falar é difícil. Mas vamos lá, eu estou na Platina já há 13 anos, né, que nós iniciamos esse processo todo. Quando nós recém chegamos na Platina, nós encontramos uma indústria, uma área totalmente abandonada há 40, 50 anos que estava desativada. A história da Platina começou em 18 e na década de 70 ela foi desativada. Então, em 2010, né, nós entramos lá e tivemos uma tarefa um pouco árdua, né, para chegar lá e tentar fazer aquilo voltar a ser um processo produtivo e inteligente, né? Então, nós tivemos que realmente restaurar tudo aquilo, né? Recriar a empresa. Tem uma arquitetura bonita, o Ensei conhece lá, e nós tivemos assim, que repensar a empresa. Né? O que fazer com uma empresa que tinha uma história, mas que estava muito no passado, né? Se ela não tinha uma ativação comercial que ela tem hoje. Então, nós tivemos aí uma tarefa árdua. Nós tivemos que buscar águas diferenciadas, né? Que é uma região totalmente difícil, né? Isso aí, porque é uma região... Nós estamos na borda de um vulcão, né? O vulcão de Poços de Caldas, nós estamos na borda dele e, naturalmente, nessa borda nós vamos encontrar em águas de profundidade extremamente mineralizadas, né? E tem vários, quem conhece a Água Prata sabe que tem águas medicinais extremamente mineralizadas e ali não ia ser diferente. Sim. Nós tínhamos uma água que era utilizada lá no passado, era a concessão dessa água era uma empresa, a indústria farmacêutica, que era usado água mineral com gás na farmácia, né? Como um sal de fruta, né? Alguma coisa nesse sentido. Depois a aplicação disso por outros processos que acontecem, uma água mineralizada na farmácia já não se tornou negócio. E essa empresa parou no tempo e tudo mais. Nós tivemos que buscar outras alternativas. E nessas alternativas que nós fomos buscar, realmente ficou assim, o que fazer? Se nós entrarmos, né, em um processo de perfuração, nós íamos encontrar água extremamente mineralizada. Seria a mesma que a surgência que iniciou esse processo em 1918, uma água com alta, quase 1000 de concentração de sais minerais, alta condutividade, que não é uma água atrativa, né, para o mercado brasileiro, pelo perfil do mercado brasileiro. E aí nós fomos na loucura, né? Falando, vamos lá, vamos procurar as varinhas, buscar radiestesia, vamos procurar águas, porque nós tínhamos um desafio. Se nós entrarmos em processo de profundidade, nós não íamos encontrar o mesmo produto que nós já tínhamos ali. Então, como é que vamos lá repensar, né? Qual é o ciclo da água? Evaporação, condensação, precipitação e a infiltração, onde ela se mineraliza na infiltração. Falei, vamos quebrar essa cadeia, vamos pegar no momento que ela infiltrar, choveu, ela infiltrou no início dos primeiros metros, nós vamos captar. E é isso que nós fizemos. Tem até uma história engraçada, né? Porque vi um cara desse tamanho entrando num buraco de 10 metros de profundidade, com um canudinho na mão. Vamos ver que água que sai desse buraco. Sim. Que água que sai desse buraco aqui. Cada vez que a gente encontrava uma nascente, eu descia lá com um sarrilho, né? E olhava lá e eu provava a água. Salgada. Fecha essa água. Entope lá, concretava, cimentava. Essa eu não quero. A hora que eu encontrava uma água leve, eu falei, essa sim. E nós íamos buscando até dar um volume que pudesse ser comercial para isso. E hoje nós temos 2 nascentes que fizeram uma captação incrível, totalmente com uma proteção. Fomos buscar projetos fora. Eu copiei um projeto da Suécia,
que é uma captação de aço inoxidável, uma com 10 metros, a outra de 15 metros, com grandes diâmetros, né? Foi uma loucura levar aqueles tubos de inox lá, né? Puxa vida. E foi, enfim, foi aí um sucesso, porque nós conseguimos buscar um produto diferenciável. Uma água leve, equilibrada mineralmente. E aí eu preciso falar, bom, o que eu vou fazer com isso, né? Como é que eu vou trabalhar esse produto? Daí que eu tive a oportunidade de conhecer o Ensei, que nos iluminou com as ideias dele lá. Fiquei muito feliz de ter tido essa oportunidade com você, além de contar com a sua amizade hoje, né? Mas eu fico muito feliz de você ter entrado nessa fase nossa da vida, que ele conseguiu, provando a água, degustando a água, ele fez uma descrição técnica disso, para que a gente pudesse ter um argumento para convencer o presidente da empresa para ajudar a tomar decisões de dar uma condição diferente. Eu tenho uma água que está aqui, descrita pelo Ensei, com uma água extremamente leve, extremamente equilibrada, com pH neutro, com uma condição única que nós achamos, né? E com esse argumento, consegui convencer a presidência da empresa a entrar no mercado premium. Que o brasileiro não tem mercado premium de água, né? Tem águas que tem alguns cases de alguns posicionamentos comerciais, né? Que pega uma água da empresa e dá um case comercial e entra no mercado gastronômico. É muito mais a forma do que o conteúdo. Exatamente. Ela tem forma, mas não tinha conteúdo nenhum para ser premium, né? Como você usou um termo, high-end, né? É legal. E com isso eu consegui me aproximar também de um outro cara, de um outro gênio, que eu falo. A Fratina teve 2 momentos incríveis, que foi ter o Ensei na equipe e eu consegui contratar o Lincoln Seragini, que para mim é um cara que soube dar... Conheço. Ele conseguiu me... Eu falo que ele era o maior embrulhão que eu conheci na minha vida, né? Ele conseguiu dar uma roupagem para a nossa água, para transformar aquele conteúdo numa condição comercial bem apresentável, né? Sim. Lincoln foi meu professor e faz aniversário no mesmo dia que eu. Olha aí, você tem um lugar de sorte. Ter o Lincoln ali próximo, eu falo que eu acho ele um cara fantástico, gênio, né? fantástico. Tem muita história com ele. E bacana. ele me ajudou a criar essas... Tanto que nós conseguimos ganhar em 2015 o prêmio de melhor embalagem de produtos não alcoólicos pela Associação Brasileira de Embalagem com esse produto. Então, isso realmente deu essas 2 figuras, né, conseguiram me dar argumento para que eu pudesse me convencer, para poder convencer uma equipe, convencer o empresário para a gente entrar no mercado numa condição diferente. Então, é isso que eu devo sucesso a essas pessoas que deram a base da nossa informação, né, e a equipe que eu tenho hoje para poder chegar e mostrar para o mercado que a gente pode fazer uma coisa diferente, que pode ser aplicado o nosso produto em área gastronômica, no café, que é fantástico, você vai saber falar melhor sobre isso. A gente fez várias degustações com café, que a gente pode depois contar algumas que são interessantes. E isso deu uma condição. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho um produto que está se posicionando bem na área gastronômica. Que bacana. Tem uma curiosidade, né? Você está falando, né, lá na região ali, né? Sim. Para encontrar e chegar em águas profundas, você ia ter uma água muito mineralizada. Perfeito. Foi difícil achar essa outra fonte? Foi muito complexo? Como que foi esse achado aí? Olha, eu vou dizer para você, tem coisas que se explicam e tem coisas que não se explicam. 50% disso eu levo para o cara lá em cima, que são coisas que não se explicam. Por Deus, nós fomos chegar lá e nós fomos buscar a primeira nascente. Imagina você no meio do mato, numa encosta, você achar um olhinho d'água e desse olhinho d'água você fala assim, puxa, aqui tem futuro. De transformar aquele olho d'água, porque qualquer fábrica de água mineral precisa ter volume para você viabilizar o processo. Se você não tiver volume de água, não adianta ter uma água, um choruminho ali e tal.
nós conseguimos fazer as escavações. A primeira nascente, para você ter ideia, nós demoramos 1 ano e meio para concluir. Porque em si, depois que nós escavamos, conseguimos achar o olho de água, aquele que dá o volume comercial, nós tivemos que esperar todo o ciclo natural, que são 12 meses do ano, que são épocas de precipitação de chuvas diferenciadas. Tem ano que é mais seco, tem ano ano mais que... seco. Então, mas desconsiderando o ano, no período de um ano, você tem mais chuva, menos chuva. Sim. Então, eu precisava encontrar o equilíbrio na época de menos chuva. Será que eu vou ter volume comercial para implantar uma fábrica? Porque até aí, a fábrica, nós estávamos reformando o prédio. Nós não tínhamos ainda um layout de fábrica determinado com volume de produção para isso, para aquilo. Nós fomos buscar o volume de água. Então eu tive que esperar. Quando chovia, dava aquele mundo de água. E quando não chovia, dava aquele pouquinho de água. Então, qual era o momento disso? Como é que ia ser essa nascente? Ainda era pouco, então vamos escavar mais, sabe? Então nós ficamos 1 ano e meio para conseguir encontrar, fazer com que aquela primeira nascente fosse produtiva. E com ela, com o volume que nós encontramos, nós definimos o perfil da fábrica. Aí nós vamos fazer layout de fábrica, buscar equipamentos daquela condição, e buscar equipamentos com bons parceiros que fez com que a fábrica, eu até nunca esqueço disso, algumas pessoas que foram lá, nem necessário citar os nomes, mas eles falaram assim, isso aqui não é uma fábrica, isso aqui é uma boutique de água. Isso aqui não parece uma fábrica de água, está parecendo uma indústria farmacêutica, né? Porque nós demos essa característica para eles, para essa fábrica. Porque eu tinha tudo, envolver tudo. Eu tinha uma água boa, eu tinha uma descrição dessa água boa, eu tinha uma embalagem legal, eu tinha que fazer a fábrica ser no mesmo nível. Nós tivemos que montar uma linha de produção que seja alinhada ao produto. Então, tudo lá é pensado. Se você vê lá, o jardim é pensado, a forma que está lá, as apresentações, a fábrica, o layout de fábrica é totalmente pensado. Então, principalmente controles de qualidade, a gente tem todos os pontos monitorados prováveis de contaminação, tem uma engenheira química, tem um técnico em química monitorando esse processo constantemente, né? Então, nós conseguimos a primeira nascente. Tá. E começamos a montar a linha de fábrica. Aí, em 2013, se não me engano, nós entramos nos 2012 ou 2013, em si, não sei, lembro que nós passamos por uma seca terrível. Foi também 14. Acho que 13 e 14 foi uma 14. seca muito ruim. Eu falei, eu preciso buscar uma segunda fonte. E eu não tinha por onde, porque nós temos lá 40 alqueires, mas nós temos de 40 alqueires de terra, nós temos 38, vamos falar assim, de mata virgem, mata fechada, área de preservação enorme, com todo tipo de área que você possa imaginar. Então, minha área de pesquisa era muito limitada. Então, eu tinha uma área que era um pasto, né? E eu falei, vou pegar uma reta escavadora e vou fazer um corte de 50 metros, aí, porque é o que deu para fazer, na profundidade da retro, 3 metros de profundidade, e passei um sábado lá fazendo buraco, olhei para o buraco, falei, não tem nada de água. Segunda-feira eu voltei lá, tinha um ponto lá que formou uma pocinha de água. E com essa pocinha de água, se projetou a segunda nascente, nós fomos lá, pesquisamos. Nossa nascente ali foi diferente, nós fizemos tipo uma cisterna. Sim. Mas ela tinha 5 metros de diâmetro por 10 metros de profundidade, assim, saindo água por todo lado. E água que é diretamente relacionada a período de chuvas. Então, para você ter ideia, na época da seca me dá 4 mil litros por hora, na época da chuva me dá 50 mil litros por hora. Um negócio assim desproporcional. Então, eu tinha que contar com os 4 metros cúbicos por hora, não com os 40, 50 que me dá na chuva. E aí, fechamos esse processo e tocamos aí. As águas são... É água de chuva. As duas nascentes são próximas, são idênticas, né? Até ele mandei para o IC falando, custa essa aqui para mim ver, que ela daí ele achou que era a mesma água e tal. Ficou perfeito e nós seguimos com isso, né? Então, nós temos aí as duas captações. Hoje só usamos a primeira, né? Porque o volume dela realmente está atendendo a necessidade nossa. E estamos com uma fábrica lá com essas duas opções.
de surgências. Né? Mas a Fonte Platina, ela tem uma história também que é muito interessante, porque existe até uma vila na entrada, né, Walter? Sim. E justamente onde fica, digamos assim, a divisa da propriedade, tem uma fonte que o pessoal vai buscar, porque é uma fonte famosíssima. Tem até o leão. Sim, né? sim. E conta essa história. Então, é que veja bem, como nós fomos buscar uma alternativa de água comercial, né, nós não podíamos desprezar a história. A nascente de água hoje, que é datada e certificada de 1935, mesmo existindo há mais tempo, ela está encapsulada dentro da fábrica. Ela tem uma proteção de vidro nela, uma área maior que essa aqui, toda de inox e vidro. Está lá protegida. E nós fizemos questão de pegar essa água e fornecer para a população que era historicamente produzida lá. É a água que eles queriam usar, uma água extremamente mineralizada, com muita complexidade mineral. Então, está lá à disposição da população, como sempre foi desde a sua história. Poxa, então, nós tínhamos que fazer essa preservação, Sim. né? Tinha que dar essa história. Nós resgatamos a história, então não seria justo não fazer isso, e a população hoje, hoje, era a primeira, essa foi a primeira fonte. A primeira fonte, água da fonte, que começou a história da fonte, está lá à disposição da população. Que seria a fonte original. A fonte original. Não, e é muito... É a boca do leão que é chamada. É a boca do leão, porque isso é muito bacana, porque você observa que a história foi preservada, então é como se você tivesse mantido toda essa cultura viva, mesmo nos dias de hoje. São quase 100 anos. Aliás, mais de 100 anos. De 1918, são 104, 105 anos aí, né? Tanto é que, se você observar o desenho, esse portal é o portal original e que está lá. Está lá. Então, essas características desses portais aqui, está lá. E que mais complicado ainda, né? Quando nós começamos... eu tinha 3 edifícios construídos na década de 30, mas eu precisava fazer escritório, eu precisava fazer um refeitório, que pelas normas não pode estar anexa à área de proteção, eu tinha que fazer um refeitório. Eu falei, eu vou fazer um projeto idêntico. Construí uma área de quase 400 metros quadrados. Teve pessoas que foram lá, fizeram panelasco, que eu ia destruir a arquitetura do lugar, e depois que eles viram o que eu fiz lá, hoje eles são parceiros nossos, eles vão lá mostrar, porque nós fizemos um trabalho idêntico à construção antiga. Quem não conhece vai chegar a achar que tudo que tem lá é antigo. Né? Nós temos um prédio anexo lá que é igualzinho o outro, idêntico. Até tive que buscar um artesão lá em Minas para fazer esses desenhos que se vê na garrafa. Tá lá, perfeito. Nossa. Isso a gente... Porque, veja bem, uma empresa... É impossível desprezar uma história, né, para você contar. Hoje é um argumento que eu tenho para mostrar a minha empresa que tem 105 anos, né? Isso não pode ser desprezado de forma alguma. Sim. Nossa, que legal. Ô, Walter, e conta pra gente aí como que ser um headhunter aí de fontes, né? Um caçador de fontes aí pelo Brasil. Como que se caça aí? A história é muito, né? Eu sou um tecnólogo químico, fiz especialização em açúcar e álcool, trabalhei em destilarias de álcool e cachaça a minha vida inteira. O começo da minha vida, né? A gente começa a fazer história, né? Estou há 34 anos mexendo com água. E eu sempre trabalhei com perfuração de poços. Essa foi minha vida, né? Eu trabalhei no Brasil, fora do Brasil, trabalhei na América Latina inteira, fui presidente de uma empresa no Chile. E as pessoas perguntam pra gente, né? Pô, mas você perfura profundo? Sim, 1.500 metros. Vocês furam 1.500 metros para baixo? Para baixo, perfuro do lado, perfuro 1.500 metros para cima. Como para cima? Eu falei, você desce a 1.500 metros de profundidade numa mineradora e você fura para cima para fazer as investigações, que não é só água, para buscar minério, você tem que mapear a mina. Então eu brinco, a gente fura 1.500 metros para cima também. Então,
A minha vida foi essa, foi buscar, tanto na área de sondagem de mineração, buscar alternativas de água, né? E cada lugar é uma técnica diferente que se aplica, desde a perfuração até como localizar a água. Imagina, eu trabalhei no Chile, nós perfuramos poços para agricultura em lugares que você fala, pô, não é possível, isso aqui é deserto, né? Isso é um deserto. Mas aí buscando algumas informações geológicas, fraturas primárias, secundárias, ter todo um processo, área de lixiviação. No Chile tem uma história muito de leito de rios secos, né? Mas você, em profundidade, todo cascalho, você encontrava volumes assim surpreendentes, né? Para mim foi se falar para você que eu já furei na região de Copiapó, poços de 300 metros, né? Num lugar, no leito de rio seco, dando 500 mil litros de água por hora, no meio do deserto. Então, tem essas nuances, então a gente acaba, né, aprendendo, né? Puxa vida, nós já perfuramos em cada lugar de poço. Eu falo que na região do Chile tem regiões aí que você vê, de repente, do nada, deserto, de repente, do nada, aquela coisa verde, frutas, plantações de uva que são surpreendentes. A região de Copiapó, que é um caso, e ali a região de frutas de mesa, né? Aquelas uvas rubi, uvas vermelhas, brancas. Você chega lá, pega um cacho de uva assim, de 1 metro de tal. É a coisa mais linda do mundo, assim, entendeu? E você fala, pô, mas como nesse mundo? Porque ali tem água. Então, onde tem água, tem vida. Né? E onde se instala a vida, gera progresso, gera tudo que se possa aí encontrar, né? Então eu virei não vou chamar de Radiano das Águas, que é pesado comigo. Mas, vou me cobrar isso depois. Mas é a minha vida, cara. Eu vivo disso. Eu falo, pô, o que você fala de água? Eu falei, poxa, eu sustento a minha família com água, né? Então, para mim, é algo muito importante, muito valioso, que merece realmente sim, ser dado a importância que ela merece. Mudando um pouquinho, Walter, você comentou que trabalhou com escavações, etc., que envolve muita tecnologia, né? Sim. Mas também tem uma outra, entre aspas, tecnologia que não vai entrar com, digamos, chips, etc., mas que depende muito da sensibilidade. Perfeito. E que você usa muito. Uso sim. É uma das ferramentas. Pois é uma ferramenta poderosa, inclusive. Comenta um pouquinho, acho que tem histórias até muito interessantes. Tem a famosa radiestesia, né? Eu acredito na radiestesia, mas numa condição limitada, que são águas de superfícies. Eu já tive experiências quando eu perfurava poço. Tinha um senhor que chegava lá e fazia varinha, ele falava 192 metros e 80, vai dar 1.888 litros de água por hora. Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, tem parte com Deus, tem parte com capeta, porque não é possível. Né? Então, eu uso essa ferramenta de radiestesia para buscar águas de baixa superfície. Águas de superfície, né? Do aquífero, porque ela é de fato, ela existe. A água, quando ela caminha, ela cria um campo magnético. E dependendo da percepção que você tem, que precisa ser, às vezes, aguçada, né? Você acaba adquirindo isso e ela torna-se perceptível. Então, a gente vai com a forquilha, vai com o pêndulo, vai lá e procura a localização dessas águas, os caminhos que elas fazem. E você, com o tempo, eu sempre falo com o tempo, você vai adquirindo isso, aumenta a percepção, você começa a achar, puxa, aqui tem um volume maior, volume menor, porque a força que se faz é maior, né? E tem várias histórias, e tem gente que não acredita nisso de jeito nenhum, né? Mas comenta uma muito interessante que você já abordou uma vez, que era de uma tubulação. Verdade. Essa história eu acho genial, porque ela simplesmente comprova de uma forma científica, né? Imagine você querer mapear uma área grande e onde tinha o prédio da indústria e uns 400 metros distante de uma lagoa. Então nós fomos correndo o caminho e marcando, né? A gente pegava um ponto, via um rapaz com um pauzinho pintadinho de branco, organizado para fazer as coisas, ia lá e marcava.
E, de repente, nós subimos em cima do prédio para dar um horizonte, uma visão melhor. Nós entramos e tinha um que era exatamente uma linha contínua, reta, que vinha da fábrica para a lagoa. Aí o presidente dessa empresa, um americano, falou assim, agora eu acredito em você. Foi por quê? Onde você passou essa linha reta, tem uma bomba de água que vem da represa e alimenta o meu sistema de água. Então, isso comprova que onde a água passa, mesmo que seja dentro de uma tubulação, ela cria um campo magnético. E eu consegui perceber isso. Sim. E eu não tinha informação que tinha uma rede passando ali. Então, as outras nascentes eram desencontradas. Aquela não, era uma linha reta, né? Porque tinha uma tubulação de ferro de 4 polegadas que mandava essa água. Que demais. Então, opa! Não, eu falei, olha, tem uma veia gigante. Ele falou, não, essa é uma rede de água que tem lá. E eu consegui detectar a rede de água, né? Então, a radiestesia é legal. É uma coisa que eu gosto de fazer, é prazerosa. Não que eu faça isso assim com uma frequência, né? Porque senão daqui a pouco vamos tratar para ficar procurando água no deserto com a varinha. Mas a gente usa esses argumentos, né? Essas são ferramentas que você acaba buscando, né? Como diz, no deserto do Atacama e outros desertos que a gente trabalhou, na Bolívia, no Peru, tem vários lugares muito secos, que a gente buscava informações, porque, puxa vida, no Chile, para vocês terem ideia, as mineradoras, existe um departamento nas mineradoras que calculam quanto eles deixaram de minerar por falta de água. Porque a água é crucial para o processo de mineração. Então, a escassez, hoje o Chile é o que é porque falta água. Porque se tivesse água, ele seria hoje um monstro na área de mineração, que já é um monstro, mas ele seria uma coisa absurda, mas é porque não tem água. E você vai buscar esse tipo de coisa, vai chegar, imagina, no meio da onde que eu vou furar essa água? Primária, secundária e tal, e depois ia lá o recurso da varinha. Fechava o cálculo do negócio. Não, e acho que deve ser interessante, porque também muitas vezes acho que você acha a superficial para depois achar a outra. Que falam, pelo menos o norte, né? Porque na região do deserto são muito água de seixos, né? São rios secos. Sim. Então, os poços não são muito profundos nessas condições. Então, a gente usava isso. Agora, fala, não, vamos procurar um poço de 400 metros com água de profundidade. Eu não acho, assim, recomendável usar só naquela varinha, porque não é inteligente. É uma somatória, sabe? Aí o pessoal fala, se tem água em cima, provavelmente tem água embaixo. Está dentro de uma zona primária ou numa confluência de uma área primária com uma secundária, em termos de geologia. Você somar a varinha não é problema nenhum, entendeu? É uma soma de informações. Né? Eu jamais falava assim, olha, aqui tem uma falha primária, uma secundária, mas a varinha deu aqui, vamos lá fora a varinha. Não. A varinha para fidelizar. É que a varinha dele, o fabricante é muito bom. Lógico, com certeza. Mas você sabe que quem me ensinou isso há muitos anos atrás foi um grande amigo que eu tive, chamava-se Fritz Losli, ele é de Guembê. E nós fomos fazer, o que nós fomos procurar? Uma área para fazer uma fossa séptica, numa área rural. Ali não podia dar água. Então ele fazia a varinha, aqui eu não posso furar uma fossa, porque tem água. Vai contaminar o aquífero. Ele foi pelo negativo. Eu falei, para que história é essa? Não tinha nem noção. Eu era diretor de uma destilaria de álcool lá na região e eu não tinha nem ideia de um dia trabalhar com água mineral. Então, quando ele fez a anestesia comigo, foi um negócio assim maluco, né? Porque a varinha, fantástico. Mas nós estávamos procurando onde não tinha água. E você sabe que a água é fundamental para fazer um bom café, né? Isso aí. Então vamos fazer uma pausa e preparar um café? Vamos sim. Muito bom. Perfeito. Momento do nosso café. Hoje o café que nós vamos experimentar é o Regiões Brasileiras, que é produzido lá no Cerrado. Tá? É um café bem legal, bem aconchegante. E adivinha qual água que foi usada? Poxa, uma água incrível aí. Ó. Tinha que ser. Tinha que ser a platina, né? Sim.
Essa é do Walter, por favor. Obrigado. E aqui estamos todos devidamente, então, viva. Viva. É nóis. Tá quente, hein? Desce Redondo. Sim. Aliás, falando em Desce Redondo, você sabe que a água, no caso do café, por exemplo, é muito importante porque mais de 98% da bebida é água. Né? No máximo, a média, né? Assim, do filtrado, 2% que vai corresponder ao que vai dar os aromas, sabores, etc. O que indica que realmente o que você tem aqui dentro é muito expressivo em termos de sabor. E é por isso que a água ela tem que ser assim, redondinha, como a gente fala, ou seja, equilibrada. Não adianta você ter uma água estourada num determinado mineral que ela acaba refletindo aqui na bebida. Né? Acho que isso aqui é interessante também o Walter abordar, porque a questão da água mineral. Porque, na verdade, toda a água que nós bebemos, ela é mineral. Sim. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser, senão vira água absoluta aí, né? Teremos tem ainda algumas águas de mesa, porque são zero de sais minerais, que o pessoal ainda coloca à venda. Mas a Platina, pelo que a gente viu, em todo o aprendizado que a gente viu na área de café, ela é servida em duas oportunidades interessantes, né? Que seria o preparo do café com a água, que realmente ela não vai interferir, né? Ela é muito equilibrada minimamente, ela vai mostrar o que o café tem para mostrar, que, né, pessoas fazem, né, em si faz um trabalho árduo, né, em si, que não é fácil. Eu admiro o trabalho de vocês, né? Você falar, pô, tem um café do Cerrado, o outro são 3 situações diferentes, da Mogiana e do sul de Minas, né? E mostrar e conseguir mostrar para a gente que tem diferenças regionais desses cafés. É muito trabalho, né? E você, de repente, colocar uma água, por exemplo, pegar uma água de torneira, água com cloro, né? Fazer um café, puta, jogar tudo isso, esse trabalho difícil, né? Sim. No lixo, né? Então, eu acho que a Platina sempre acompanha esse trabalho de estar nos lugares legais, porque você tem o preparo do café e na degustação do café, né? Que pra gente é incrível, né? Você poder ter uma arma que realmente prepara teu paladar para buscar todo aquele trabalho que as pessoas vão desde o campo, na escolha de época, de semente, de solo. Aí vem a colheita no momento certo, fermentação, secagem, e depois vem aí a torra, a seleção. Puxa vida, é muito trabalho envolvido, né? Aí eu pergunto, puta, quem somos nós para interferir nisso, né? Não podemos interferir nisso. Nós temos que deixar isso aparecer, né? E a Platina realmente está fazendo um trabalho legal com isso aí, deixar as coisas aparecerem, né? E aí tem um outro aspecto que também é muito importante. Se você vai pedir uma água para acompanhar, o ideal é que seja a mesma água que foi utilizada no preparo. Sim. Porque aí você consegue perceber efetivamente o que é o café. Aí todas as características dele vão ficar preservadas, até porque você tem uma condição em que naquilo que você usou como preparo e aquilo que você utiliza para, digamos, limpar a boca é exatamente a mesma água. Isso é muito importante. Sim. Porque tem a famosa, que a gente chama assim, a pegadinha, que é a água estupidamente gasosa, né? Coloca gás assim até... Para mascarar todos os defeitos, né? Todos os defeitos. Porque, na verdade, a história de limpar, né, as papilas com água com gás, na verdade, o que a gente fala é o seguinte: você não está limpando, você está lixando, né? Assim, de tão agressivo que é o trabalho dela. Então, na hora que as borbulhas enormes de uma água muito gaseificada, ela pega toda a boca, o que acontece? Fica uma sensação de adstringência extremamente intensa. Aí qualquer coisa que é adstringente, mas vai ser menos do que essa provocação que
as bolhas de gás carbônico fizeram, tudo vai ficar macio, delicioso. Até o segundo gole. Depois. Mas você me permite uma parte aí, Sim. com relação à água com gás. Nós tínhamos esse conceito realmente, né? Porque algumas indústrias pegam a pior água que tem, ou às vezes tem várias fontes, né? E ele usa essa água para ser gasificado. Porque isso mascara o defeito da água. Sim. Né? E a Platina não tem isso. Nós só temos uma água, né? Um nível de qualidade. Mas eu sempre achei também que o CO2 interferia, né? Essa lixa que você fala, realmente eu tinha isso no meu conceito. Eu falei, eu preciso resolver isso. Né? Então, nós entendemos, até para buscar uma outra situação, porque em Águas da Prata é uma região que tem uma oscilação de temperatura muito grande, né? Sim. Então, de manhã eu tinha uma água na temperatura, no almoço uma e de tarde outra. Então, eu tinha, lá no meu controle de qualidade, eu tinha vários produtos diferentes no mesmo período. Olha. Porque a água a temperatura 15 graus, com CO2 a 78 graus negativo, eu tenho um produto. A 25 graus, eu tenho um outro produto. Eu não podia permitir que a água Platina tivesse essa oscilação de controle de qualidade. Então, o que nós fazemos? Fizemos e ocorre bem hoje. Nós gelamos a água. A uma temperatura de 6, 7 graus, independente do horário do dia, e adicionamos um CO2 a 78 graus, mas buscando aquele controle de qualidade padrão, buscando um padrão de água. E o que nós aprendemos com isso? Que nós conseguimos colocar um volume menor de CO2 para tirar aquela agressividade ou o azedo da concentração do ácido carbônico e gerarmos não macro bolhas, nós geramos micro bolhas. Faz total diferença. Que faz uma diferença enorme. Exatamente. Então, na degustação do café com água com gás, ou de um vinho, ou qualquer outro destilado que aconteça, ela não seja tão provocante, tão lixa que a gente faz. Não, tem água com gás que você toma. Nossa, assim, porque tem alta concentração de CO2. Sim. Nós usamos mais que 3 gramas de CO2, 3 miligramas de CO2 por litro. E tem uma falava, nossa, a Platina tem muito gás. Não. Colocado, quantidade de gás no momento certo, com uma temperatura menor, gera microbolhas, e a minha água só vai perder o gás quando ela começa a trocar calor com o meio ambiente. Se você pegar uma água com temperatura normal, ela abre aquela explosão, né? Depois o copo perdeu o gás. A Platina não, ela vai continuar com gás até ela trocar calor com o meio ambiente no copo. Nossa, então, porque uma água com gás, como ele está comentando, quer dizer, tem uma gaseificação, digamos assim, considerada tecnicamente ideal, né? Se você colocar numa taça, ele vai ter um comportamento muito parecido ao de um espumante. Então, a perlagem, digamos assim, ela permanece. Sim. Justamente porque ela é pequena. Exato. Então, é um fenômeno assim, físico, né, que chama de nucleação, que se ela for grande, ela detona. Estoura, né? Isso. E como ela é pequenininha, ela vai mantendo e assim tem um desenho muito bonito. Tanto que o pessoal fala, que água que você toma para provar vinho? Obviamente, para mim, a água natural é o ideal. Mas em si, eu gosto, às vezes, para provar um espumante, um champanhe, eu gosto da água com gás. Porque a nossa água com gás, porque aquela sensação de freezer que o espumante dá, a água me dá essa sensação, porque ela tem microbolha, dá aquela sensação de freezer gostoso. Se põe espumante, para mim, você tem uma sensação legal. E isso, logicamente, é muito pessoal, né? Não tem como. Mas a água, para mim, a degustação é natural. E esse é um detalhe muito interessante, Gabriel, porque, no geral, as pessoas estão acostumadas de ouvirem sistematicamente, não, a água gasosa é o ideal, mas, na verdade, é o que a gente chama, isso aqui é a pegadinha das borbulhas, entendeu? Sim, não, tem muito esse mito, né? Se toma, né, antes, pode tomar água com gás antes do café, tem sempre esse mito, né? Você depois, né, que diz que limpa e tal, então sempre você escuta... Para mim é mito, óbvio, né? Só e gozado, né? Nós, assim, absurdamente na nossa empresa,
50% do nosso faturamento é água com gás hoje. Hoje, qualquer empresa normalmente é 10%, 15%, 20%. Olha que bacana, Walter. Hoje é 50%. Por quê? Porque essa sensação de microbolhas caiu no enquadramento das pessoas e eles falaram, pô, a água com gás ficou agradável de se consumir, né? Porque antigamente é essa coisa, eu tomava aquela explosão, uma lixa, uma explosão de gás. Tem que tomar... E realmente a água com gás hoje é um sucesso na Platina, né? Por causa dessa microbolha, essa leveza, essa coisa gostosa de se apreciar. Mas no momento adequado, acredito. Sim. E é por isso mesmo que também é tão importante você ter um critério técnico, digamos assim, para fazer degustações, tá? De qualquer bebida, né? Tanto faz uma fermentada, e fermentada entende-se vinho, saquê, por exemplo, né? E mesmo os destilados. Porque, assim, só lembrando um pouquinho, né? O nosso paladar, ele tem, assim, como principal característica o fato de que ele está sempre fazendo uma comparação com aquilo que a gente bebeu ou comeu imediatamente antes. Então, ele faz um processo assim, sistemático de comparação que nós, por exemplo, você não percebe, ele não percebe, porque é automático. Tá? Agora, no momento que você é treinado, como é o nosso caso, mesmo o Walter também, nós somos treinados. Então, sempre a gente está prestando atenção. Nossa, eu estou sentindo isso. O outro foi anterior, foi dessa forma. Então, essa percepção, né, essa mudança de percepção, ela é importante para que a gente consiga observar, olha, essa bebida tem tais características ou outras. Entendeu? Eu vou contar só uma passagem muito interessante, que acho que o Walter também já tem compartilhado, é que uma vez eu recebi um convite, né, de uma grande empresa para fazer o treinamento com águas para um grupo muito seleto de mixologistas, os 25 mais importantes do Brasil, tá? Ou pelo menos dos mais representativos, né? E era justamente porque essa empresa estava introduzindo no mercado brasileiro uma vodka premium deles, que é fantástica. Uma vodka que é produzida fora da zona normal, né? Mas produzida na França. E aí eu fiz primeiro um painel com as diferentes águas, explicando uma água que tem essa característica, tal. Cada uma delas, com várias do mercado, obviamente sempre às cegas. E depois nós fizemos uma segunda rodada com as mesmas águas contra a bebida. Tá? É uma vodka. Imagine uma vodka. A vodka é tudo igual. Não é. Tanto é que, dependendo da água, ela tinha um resultado X ou um resultado Y. E, no entanto, quando chegou na Platina, o pessoal falou, nossa, ele tem uma nota que lembra um cítrico de limão siciliano, que é uma característica que, inclusive, está no manual. Assim, mas e que não se percebia. E que não se percebia. Tanto é que o diretor que veio lá da Europa, ele veio assim, estava até emocionado. Olha, foi a primeira vez que eu vejo aqui, aliás, fora da Europa, uma água que expressasse exatamente as características do nosso produto. Então, isso foi muito legal, porque mostra que quando você tem um produto que ele não vai interferir, digamos assim, nas características do outro, ela acaba ainda fazendo o quê? Suporte, né? Dá um suporte. Que é o fundamental para qualquer processo. Né? O cara, para chegar nessa condição, nessa vodka, ele trabalhou, ele pesquisou, ele criou processo. Né? Então, quando eu consegui realmente mostrar que a Platina é uma contribuição àquilo que ele faz pela qualidade natural da água, isso foi uma realização. Eu falei, nós temos que mostrar isso. Né? Temos que mostrar. Porque, como falamos do vinho, do café, do chá, nós não podemos, do chá. Nossa, tem uma turma legal do chá aí que fala com a gente. Assim, é que nem uma vodka dessa, o limão cítrico de uma vodka, pessoas que não têm ideia de que tem
a possibilidade de entender isso. Sim. O vinho. Então, o que a gente procura hoje? Mostrar isso, porque nós não queremos interferir nesse pessoal. Ao contrário, nós queremos poder mostrar isso, valorizar aquilo que é... Enaltecer, né? Enaltecer esse trabalho que eles fazem, né? Que é difícil, né? Sim, Alguém lançar uma vodka, um vinho, um café e mostrar... E, de repente, às vezes, interferir, às vezes, com a água, né? E sabe, às vezes, sabe que é isso que regionalmente, né, acontece de você ter regionalmente um tipo de água que nunca é favorável, às vezes, a uma condição. Eu lembro uma passagem interessante que nós fomos pescar. Nós fomos lá para o Alto Araguaia. Nós somos 16 pessoas. 16 pessoas pescando, né? Come-se pouco, né? Bebe-se pouco, tudo moderado. No terceiro dia, todos nós estávamos com um refluxo incrível. E eu acho, o pessoal falou, nossa, acho que ou comi demais, ou bebi demais. E eu, assim, de passagem, eu peguei e fui olhar a água que estava lá. pH 4,2 em sei. Porém, aquelas pessoas que estão na região estão acostumadas a tomar uma água com pH 4. Nós estamos pegando uma água de 7,2, 7,3. Se a gente vai tomar 2, 3 dias e com muita frequência, para uma pescaria, se toma muita água, com água com pH 2, nós chegamos lá e me deu um refluxo em todo mundo, porque é muita acidez. Claro. Né? Então, aí se imagine preparar um café com uma água com pH de 4,2. Como é que fica isso? Pois é. E é por isso que também as cafeterias têm que ter uma preocupação muito grande Com isso, claro. com o sistema de tratamento de água. Como é uma área que tem uma demanda muito alta, Sim. obviamente tem que trabalhar com a água assim de rede, Sim. mas existe todo um preparo para isso. E demais, você sabe que nosso objetivo da Platina sempre foi água de 300 ml e, quando mais, 500 ml. Por solicitação de clientes que usam aquelas cafeteiras em casa, eu tive que lançar ao mercado a água de 1,5 litro, porque as pessoas queriam realmente utilizar para preparo das coisas em casa. E de 500 ml, 300 ml não era muito cômodo, né? Até financeiramente. Então nós tivemos que lançar a água de 1,5 litro para poder atender essas solicitações de mercado. Que não era objetivo, era para café, é verdade. Começou com café. Nós fomos fazer a água de 1,5 litro pelo café. O pessoal queria ter água Platina para preparar o café em casa. Mas se você olhar, prestar atenção, o reservatório médio dessas cafeteiras, ou mesmo até as de cápsula, 750 ml. Então eu botava uma garrafinha de 500 ml, era muito pouco, dava a impressão que estava faltando alguma coisa. Então o pessoal falou assim, insistiram, e nós entramos no processo. Falei, ok, vamos entrar, vamos colocar 1,5 litro, que hoje faz parte do portfólio nosso forte, né? E tivemos aí, por necessidade, fazer 1,5 litro com gás também. Aproveitando, Walter, que você está falando de portfólio, de produtos, né? Tem uma linha de esporte também, que a garrafinha é linda, né? Sim. É que assim, o esporte ele nunca foi assim um foco da empresa, né? Sempre entramos na área gastronômica. Mas o público, de uma certa forma, ele começa a ficar exigente. Ele falou, por que eu não posso ter essa água agora que eu estou fazendo minha academia e tal? E nós tivemos que colocar aquele bico squeeze, né? Para poder ficar forte, para trabalhar. Fizemos um desenho diferente. Mas, assim, também por solicitação. A pessoa falou, por que não tem um produto voltado para o esporte? E hoje a demanda nossa realmente ficou grande também, felizmente, né? Felizmente todos os nossos produtos viraram aí realmente um sucesso, né? Viraram um sucesso. Agora uma pergunta um pouco diferente, fugindo desse tema mercado, mas no mundo hoje. Nós tivemos, eu já acompanhei com você, a gente sabe a necessidade sempre de fazer as avaliações para fins de você manter até a composição química, né, no rótulo. Isso é periódico. Mas nós tivemos pela primeira vez, de forma inédita, 3 anos seguidos de laninha. Tá? Este ano nós estamos com uma previsão que já está acontecendo
de El Niño, só que com uma atividade completamente muito acima do normal. Tanto que, imagina só, Europa, norte da Europa com 50 graus centígrados. É uma loucura. Sabe, Estados Unidos também dessa mesma forma, China com 50 graus. Como é que vocês estão se preparando para uma mudança assim, climática tão extrema? Isso aí, acho que a única forma que a gente possa se resguardar com isso é criando áreas de proteção ambientais. Não tem outra forma. Podemos assim buscar novas fontes, né? Outras nascentes, mas se tiver um processo assim, não tem como evitar. Sim. Então, o que eu preciso fazer? Preservar. Por isso que nossas nascentes hoje estão no entorno de grandes áreas de preservação. E nós fizemos agora, desde 2011, que a gente vem num processo de reflorestamento. Nós já chegamos a mais de 40 mil árvores plantadas em nossas áreas. É um volume significativo. Eu fiz até uma audácia, né? Nós criamos um projeto de reintrodução da araucária dentro da Serra da Mantiqueira de Águas da Prata. Hoje nós temos dentro da propriedade mais de 2.000 araucárias. Nós começamos em 2011 com tubetes de 20 centímetros. Hoje, se você ver lá, você vai encontrar árvores de 12 metros de altura. Eu ainda brinco assim, eu quero ver um dia produzir pinhão, né? Porque eu acho que eu vou chegar lá. Já. Mas é impressionante. Nós temos árvores de 12 metros, 10 metros de altura. Então, assim, a Nascente 2, que ela estava numa área um pouco mais descoberta, Sim. e hoje ela é totalmente reflorestada, é visível o aumento da produção de água. Então, o que a gente pode falar com certeza, que é plante uma árvore que você vai coletar água, é inevitável. É só a preservação ambiental que vai nos assegurar dessa garantia e dessas mudanças que podem acontecer. Lógico que pode ter, esse El Niño pode ter repercussões aí que pode... falo para você que pode perdurar décadas, né? Uma seca demora, às vezes, décadas para você recuperar o aquífero. Às vezes eu falo para as pessoas, às vezes foge do entendimento, né? Você vê as represas de Guarapiranga, né? Que na época da seca você via aquela coisa maluca, né? Então, quando a represa está cheia, ela alimenta o lençol superficial, o aquífero. E quando ela está muito baixa, o aquífero começa a alimentar a represa, até chegar um ponto que começa a exaurir o aquífero. Vai tirando. Para que isso volte ao normal de novo, tem que chover muito para poder recuperar primeiro o volume de água e depois recuperar o volume do aquífero. Quanto tempo demora isso? Pode demorar anos. Sim. Então, se não tiver realmente preservação do meio ambiente, com conscientização, não funciona. E não é só plantar árvore, nem sei. É a reciclagem, é todo o envolvimento ambiental, toda a sustentabilidade que você possa dar nisso. Porque quando a gente começa a falar de uma empresa de água mineral, você vê uma empresa mineradora, uma exploradora de água mineral. Eu posso garantir para vocês hoje que a Fonte Platina é uma empresa produtora de água mineral que extrai só a sua sustentabilidade para fazer a parte produtiva da empresa. Eu falo para você que eu tenho uma nascente que dá 40 mil litros por hora na época de chuva. Eu tiro 4, 5. Para onde vai essa água toda? Vai para o meio ambiente. Então, nós geramos água, nós criamos plantando árvores, eu estou gerando água e estou tirando dela a minha sustentabilidade. Né? Então, como é que eu vou preservar o El Niño? Plantando árvore, cuidando da área do meio ambiente, preservando, buscar reciclagem do meio ambiente para tirar esse material de lá. Sabe, eu acho que é a única forma. Sim, é o caminho mesmo. E uma outra pergunta, se alguém quiser visitar, é possível visitar a fábrica? Sim, claro que é possível. Lógico que a gente tem as restrições do processo de produção, que tem sua fitossanitariedade e tudo mais. Mas quando é um grupo formado
que se estabeleça antes. É possível, sim, recebê-los. Nós já tivemos algumas experiências lá, sabe? É difícil, às vezes, atender. Vem uma pessoa, duas, vai na empresa, eu quero conhecer. E realmente eu tenho que destinar uma pessoa habilitada para poder dar justificações e explicar o que acontece no processo. Quando é um grupo assim formado, fica muito mais fácil da gente organizar. Eu tive uma oportunidade que foi um grupo de escoteiros. Foram mais de 100 escoteiros. Foram muito legal. Já faz alguns anos isso. E eles queriam não só conhecer a fábrica, eles queriam acampar. Cara. E como nós temos uma propriedade próxima, o que nós fizemos? Liberamos a área, eles acamparam lá, montaram a barraca deles, fizeram o acampamento deles e fizeram a visitação na fábrica. Então, realmente foi legal. Já tivemos também escolas que já foram lá, foram conhecer todo um processo, né? Principalmente na época do Dia Mundial da Água, né? Em março, o pessoal gosta de ir lá ver, meio ambiente. A gente faz esse tipo de atividade, sim. Porque criar um processo de visitação não é fácil, sabe? Sim. Porque eu preciso dar alternativa a todos, né? Tem que dar acessibilidade, tem que dar a informação que é necessário. E isso gera também investimento. Então, nós estamos nos organizando para melhorar isso. Mas é possível, sim. Muito bem. Ô, Walter, você estava falando de gastronomia, né? Hoje já tem muitos restaurantes aí que, né, além da sua carta de vinhos e tudo mais, já tem até sua carta de água. Sim. E a Platina está presente muito forte nesse setor de gastronomia, né? Graças a Deus, sim. É o nosso foco, né? Nós temos que buscar isso. Né? E quando existe a carta de água, sempre dá a opção de alguém querer escolher. Olha, eu quero. Claro. Né? E umas vezes o pessoal fala, eu estou tomando uma água com pH 10. Eu falo, ótimo, isso é remédio. Pode tomar. Mas está lá à disposição. Mas, felizmente, nós estamos hoje em boas casas. Né? A gente tem tido uma receptividade muito legal. Nós entramos num segmento também, falando comercialmente, fazendo rótulos personalizados, né? Que isso realmente repercutiu bastante na empresa. Para dar a ligação, você ter uma boa casa, você ter um bom marketing em cima, vincular o nome da tua casa com o nome Platina, dá seriedade para o processo, dá confiabilidade para o processo. Que não é a água de esquina que está o nome do teu restaurante. Não, é uma água com água Platina que dá a garantia de ter um produto de qualidade dentro de um estabelecimento independente que está ali. E é muito legal, porque as pessoas saem lá, vai num restaurante, tem a marca do restaurante na água e ele leva consigo essa marca para casa. Então, é um jogo de marketing muito interessante, muito saudável, tanto para o restaurante como para a gente. Nós temos hoje um faturamento significativo, cara. Vou falar para você que chega a quase 60% do nosso faturamento hoje. Nós estamos hoje com 168 rótulos personalizados. Nossa. E a fatia disso são restaurantes. Sim. A grande parte são restaurantes. Muito bom. Chega a um volume significativo. Legal. Pois é. Então, olha, eu primeiro gostaria de agradecer, Walter, pelo seu tempo, pela disponibilidade de conversar aqui conosco, mostrar um pouquinho da história da Platina, porque é uma história muito interessante, tem um resgate histórico. Com certeza. Sim. Essa visão, inclusive, assim, de preservação ambiental, acho que é uma mensagem muito importante. Sim, né? certeza. E além do apoio que a Platina vem fazendo aqui para o nosso podcast. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu, Walter? Ficou muito legal e tem feito um sucesso enorme, né? Tenho acompanhado aí, né, no meu podcast aí de gastronomia também, os restaurantes, né? Então, muito legal aí. Sucesso. Obrigado, eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Estar com vocês aqui é prazeroso. Conhecer um amigo de bom tempo aí já, me incentivou, me deu muita força no processo. E eu faço questão de estar presente com vocês. Conte com a gente, nós estamos aqui à disposição. E falar de água é a nossa vida, é muito prazeroso, muito gostoso, né? Porque a água fala de café, de vinho, de comida, de tudo. Tudo que é bom a gente estar presente aí. Eu que agradeço bastante. Legal. Okay. E não percam o nosso próximo episódio. Esperamos vocês. Até mais. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado.